Honda HR-V 2026 é o nosso review completo aqui no canal 1.8, na gentileza da concessionária Via Porto Honda aqui de Canoas. Já viemos no dia do lançamento, já tivemos nossas impressões, você também vai acompanhar as nossas impressões minha e do Marco agora ao volante, mas esse aqui é o vídeo daquele review completo, aquele review padrão, em que a gente vai te trazer todos os detalhes desse Honda HR-V, em que, se as mudanças foram discretas para esse ano modelo de 2026, ele continua sendo um excelente carro e agora também está mais completo. Então acompanhe a partir de agora. O test drive aqui da Honda Via Porto de Canoas é com a versão Touring, a mais completa da gama, e também nessa cor espetacular que é o vermelho supernova e que cai muito bem aqui para o Honda HR-V. E a parte dianteira já começa a trazer muitos dos elementos novos que esse carro tem. Como eu disse, as mudanças foram discretas, mas suficientes para trazer para esse carro um pouco mais de imponência e um pouco mais de personalidade. Eu estou falando primeiro aqui dessa grade com um desenho trapezoidal. E aqui com esses elementos tridimensionais em que a gente vai encontrar aqui nessa versão Touring. Essa grade nesse formato também está presente na versão Advance, as duas turbos são com elementos tridimensionais. Quando a gente fala das versões 1.5 aspiradas, aí elas têm elementos horizontais, mas também nesse desenho maior, nessa grade que ficou mais avantajada na parte dianteira desse carro. Coisas que são interessantes aqui nas versões com motor turbo fica por conta desse filete muito discreto, mas que termina aqui do outro lado com esse elemento do batimento cardíaco, e isso é muito legal. Outro detalhe mais interessante aqui nessa versão mais completa fica por conta aqui, ó, desse aplique na porção mais inferior do para-choque. Versão Advance também tem essa porção aqui pintada, mas lá o restante é sem pintura. Mas aqui a gente tem toda essa porção inferior nesse aplique em preto brilhante. E isso traz mais corpo, traz uma impressão de mais esportividade para esse modelo. Quando a gente fala em questão de iluminação, é tudo em LED aqui no nosso Honda. Então, eu já começo a olhar para uma luz diurna em LED, eu tenho o farol baixo também em LED, e na porção inferior do para-choque a gente ainda tem o farol de neblina. E ainda quando a gente vai dar a seta, a gente já tem também um desenho que é de uma iluminação em LED aqui na porção superior, mas aqui é a novidade, olha só. Uma seta que ela é dinâmica, começa do centro, vai mais para a parte da extremidade do carro. Quando a gente começa a olhar esse Honda aqui pela lateral, eu já quero te mostrar o que a gente vai ter em termos de rodas para esse carro, porque essa versão Touring tem o desenho que chama mais atenção. Primeiro, versão com roda de 18 polegadas e aqui com a face diamantada. Então, preto e também o diamantado. É a roda mais bonita, a mais vistosa. Essa roda de aro 18 polegadas, ela também está presente na versão Advance. As duas turbo têm roda 18, mas lá na Advance, a gente já viu no outro vídeo, que ela é pintada em tom cinza. Na versão Touring também tem esses apliques na lateral que tem a pintura preta. Na versão Advance isso não acontece, ela não tem essa pintura. E aqui no espelho retrovisor pintado e também com o repetidor de seta, só que esse aqui tem a câmera aqui na porção inferior que serve para o lane watch, que é quando você vai virar o carro para a direita e ele vai aparecer a imagem dessa câmera aqui como um eliminador de ponto cego. Mais coisas que são interessantes aqui nesse carro, fica muito por conta do visual. Não tem grandes mudanças, é a mesma geração, então está mantido, mas ele tem esse caimento mais suave, essas linhas mais limpas, essas linhas que dão um aspecto mais dinâmico para esse carro e mais instigante. Quando a gente começa a olhar também para cá para trás, segue essa moldura aqui na parte inferior da porta, mas eu quero te mostrar um detalhe, ó. Quando a gente abre aqui, a gente percebe que esse aplique em plástico continua e ele te ajuda a não esbarrar a lataria em uma calçada e também protege essa porção aqui interna. Então, quando você vai acessar o carro e vai encostar a perna aqui, esta porção aqui vai estar limpa, ainda que o carro esteja sujo, porque a porta, olha só, fecha aqui essa posição. Então, a gente não tem problema, por exemplo, de sujar a roupa. Na parte traseira aqui do nosso HR-V, a gente percebe aquele caimento mais suave, 45 graus, com um desenho nesse estilo mais coupé. Agora, eu preciso te mostrar o que a gente vai encontrar aqui nesta versão Touring. Estou falando das novas lanternas, que a partir de agora tem os elementos na horizontal. Então, sai de uma ponta até a outra do carro. Antes já tinha, mas ela tinha aqueles elementos caídos, agora, quebradinhos, né? Agora tem esse desenho
com essa porção mais reta, e isso traz um desenho exclusivo aqui para essa versão topo de gama. Preciso te mostrar também o que a gente vai encontrar aqui no compartimento de bagagens, porque aqui tem a abertura elétrica, abertura automática. Então essa versão é a única que tem esse detalhe da abertura automática. A gente tem aqui um compartimento que tem essa possibilidade, e por ele ter esse ângulo, né, essa caída suave, a gente tem um fácil acesso aqui, porque a parte que abre aqui do porta-malas fica muito grande, fica com mais espaço. E a gente tem aqui um compartimento com 354 litros de capacidade. A gente olha para ele aqui ainda com as nossas bagagens aqui, com as nossas mochilas e o nosso equipamento, e percebe uma bandeja acessório que você consegue comprar na concessionária. Isso aqui é interessante porque pode sujar e não vai estragar aqui o revestimento. Na porção inferior aqui o acesso para o step, é um step temporário, mas o revestimento desse porta-malas ele é todo em carpete e também todo feito em plástico. Não tem nenhuma parte da carroceria aparente e ainda tem ali uma luzinha, e do lado de cá a gente vai encontrar outra luzinha e um ganchinho aqui para pendurar as sacolas. Fechamento aqui fica por conta do botão. Então um toque no botão e ele já vai fechar o compartimento. Mas o outro destaque que é exclusivo aqui do Honda, e eu vou abrir ele aqui pela direita e vou entrar lá pela esquerda, fica por conta aqui do banco traseiro. Por quê? Porque aqui no Honda a gente tem o sistema Magic Seat, já que o tanque de gasolina está instalado sob os bancos dianteiros, e aí por conta disso a gente tem muito mais modularidade. Quer ver? Se você quiser, o banco pode ser baixado em 60% ou 40%, ou seja, 2/3 e 1/3 aqui, e aí eu posso deitar aqui o encosto e ele vai fazer isso de forma plana, fica praticamente plano aqui o encosto. Mas esse é o padrão dos carros, você ter essa movimentação. Só que aqui no Honda é muito mais fácil, porque você não tem que levantar aqui a parte de baixo, é só deitar a parte superior. O destaque daqui fica por conta então do Magic Seat, em que a gente tem aqui o assento e que fica posicionado nessa condição da gente poder levantar o assento, deitar aqui a base e aí ficar com todo esse espaço aqui de altura. Então pode transportar uma planta, você pode transportar até uma prancha de surf, se deitar todo o lado direito aí junto com o banco dianteiro. Você tem modularidade nesse carro que você não encontra em outros modelos. E já que eu estou falando aqui da parte de trás, eu já vou começar experimentando exatamente o que a gente encontra aqui nesse lado. Primeiro, como o tanque de gasolina ele está sob os bancos dianteiros, o que eu vou encontrar aqui no Honda? Muito espaço, um espaço que a gente consegue ter uma ótima movimentação de pés e ficar bastante distante aqui do banco do motorista que está programado aqui para que eu possa dirigir. Olha só a condição, mais de 1 palmo que eu tenho entre o banco e o meu joelho. O que mais que eu encontro aqui nessa versão Touring? Eu tenho as saídas de ar-condicionado aqui para a parte de trás, mais 2 tomadas USB-C, já no padrão mais novo, então isso aqui é interessante, você quer carregar o seu celular, basta espetar aqui, e um porta-objetos que você pode programar aqui, pode colocar o seu celular. Porta-revistas apenas, e o mesmo acabamento aqui da porta dianteira, aqui não tem esse revestimento suave ao toque, mas a gente encontra na porção onde você vai apoiar o braço sim um revestimento que é mais macio, e ainda detalhezinhos ainda aqui nas portas, um tweeter aqui para o som, para aprimorar um pouco do som desse carro, é mais um detalhe exclusivo dessa versão. Vamos passar para a parte da frente, então, e como esse carro ele também não é muito alto, ele é interessante. Deixa eu te mostrar antes só o seguinte, ó, que esses rebaixos que a gente tem no banco aqui, tanto no assento quanto no encosto, isso melhora muito o nosso conforto, porque você se acomoda aqui perfeitamente, então fica numa posição e com uma inclinação super correta, isso é interessante. E aqui tem mais um console central com 2 porta-copos na parte central aqui dos bancos. Agora sim eu vou passar lá para frente e saindo do carro, como ele não tem muita altura do solo, não tem muito problema nesse sentido da gente poder entrar e sair do Honda, porque você não precisa se esticar tanto quanto em outros modelos. E aqui sim a gente consegue encontrar aquele padrão Honda em termos de acabamento. Primeiro, material suave ao toque na porção superior das portas, mais material suave ao toque aqui na porção onde a gente vai apoiar o braço. Ótimo acabamento, peças super bem encaixadas, materiais de qualidade e que não vão dar ruído ao longo do tempo. No painel, aí sim, a gente tem essa parte que ainda que ela inspire ser suave ao toque, não é, ela é dura em plástico rígido, essa outra porção também, e o painel é todo em plástico. Mas um plástico que vai durar a vida toda, que você não vai ter problema com ruído, com grilo, porque ele é muito resistente e tem encaixes perfeitos aqui nesse modelo.
A gente vai ter aqui um novo console central, e essa é a novidade aqui para 2026. Todas as versões a partir de agora estão vindo com o carregador de celular por indução, posicionado então aqui na frente da alavanca de câmbio, e tem mais detalhes aqui. Chave presencial também é de série agora para todas as versões, assim também como o volante de couro multifuncional, bancos também em couro, com um bom apoio aqui na lateral, e a gente vai ver isso andando, e um descansa-braço central. Posição aqui ainda no console central para o Drive Mode, em que eu vou selecionar os modos de condução do carro, vou te mostrar isso andando. O assistente de descida e o freio de mão eletrônico, outro destaque aqui, outra novidade aqui do Honda, fica por conta desse equipamento. E quando a gente fala em termos de painel de instrumentos, eu vou dar a partida no carro, exatamente para que a gente possa acompanhar aqui o que a gente vai encontrar. Então, passando aqui para essa posição, eu já vou ver essa tela do painel do carro, em que eu tenho possibilidade de configurar ali o que está se passando. Então, vou voltar aqui e aí eu tenho posição para fazer configurações, para que a gente possa programar ali a segurança e assistência do carro, e tenho essa outra possibilidade inclusive. Tenho aqui mais condições para a gente poder visualizar a manutenção, afivelamento dos cintos de segurança, luzes aqui de freio e também a navegação do carro e a conexão com telefones. Essa tela aqui vai me mostrar quanto eu tenho de consumo de combustível, posso retornar aqui ainda, ou ver o tacômetro do carro, né, que é o próprio conta-giros. E ainda a gente está vendo aqui que é uma tela que tem metade digital e mais a metade ela é nessa porção ainda analógica. Nesse desenho que a gente já conhece, nesse desenho que a gente já está acostumado com os carros da Honda. Central Multimídia tem essa tela de 8 polegadas, agora ela não tem mais aquele caimento tipo TV de tubo para trás, está mais flutuante. A gente percebe aqui uma condição de uma tela de home, com teclas físicas para voltar, para também acionamento de volume, e aí na tela de home eu tenho acesso aqui para rádio, tenho conexão com dispositivos, também conexão Bluetooth, posso fazer essa configuração e ainda ajustes aqui do carro. Então eu vou ter idiomas, lista de dispositivos, posso voltar aqui para a tela inicial e tenho essa condição aqui quando a gente está com o dispositivo conectado. Essa tela, ela, em termos de identidade visual, não conversa tanto com o painel, né? Isso a gente já viu e tem em outros modelos da Honda, mas é um sistema que está presente, que tem toques rápidos e que a gente vai conseguir se familiarizar fácil. Agora, outro detalhe que está presente aqui nessa versão Touring fica por conta do ar-condicionado automático de dupla zona. Então eu posso programar temperaturas diferentes aqui para cada um dos lados ou fazer a sincronização. Esse ar-condicionado automático de dupla zona aqui, ele está presente a partir da versão EXL. Então, nas duas mais topo de gama, a gente também tem essa possibilidade. O que a gente encontra, então, a partir de agora? Como eu disse, carregador de celular por indução vem em todas as versões. O ar-condicionado de dupla zona, o sensor de chuva e também os faróis automáticos, a gente vai ter a partir da versão EXL, vai repetir esses itens na versão Advance, e na Touring a gente vai acrescentar o banco do motorista aqui com a regulagem elétrica, e isso é interessante porque a gente tem essa condição aqui, ó, de poder fazer todos esses ajustes, e a gente vai ter também a tampa do porta-malas que eu já te mostrei elétrica e ainda os faróis com a seta sequencial. Outros equipamentos que esse carro aqui tem, estou falando do Honda Sensing. Por quê? Porque a gente já vai encontrar aqui um controle de cruzeiro adaptativo, controle de velocidade, controle de limitador de velocidade em baixas velocidades, ou seja, ele pode ir no controle de cruzeiro até a parada total, mais ainda frenagem automática de emergência, assistente de farol alto, alerta de saída de pista e ainda controle de estabilidade e tração, né? Luzes de emergência na parte traseira quando você vai fazer uma frenagem, enfim, controle de descida e essas assistências que são mais comuns hoje no carro. Mas eu estou vindo para a parte de fora aqui para a gente poder te mostrar um pouco do que é a suspensão aqui desse Honda HR-V. Parte dianteira, suspensão independente do tipo McPherson, os freios aqui eles são a disco e na parte traseira a gente também tem um freio a disco. Então o freio a disco aqui no HR-V ele é nas 4 rodas. Aqui, claro, um disco menor, um disco numa outra porção, mas ele tem sim essa assistência.
A suspensão traseira, ela é a eixo de torção, então não é aquela suspensão independente nas 4 rodas, mas você tem essa opção dentro da gama da Honda, falando do ZR-V, que inclusive está com preço próximo esse aqui quando você encontra alguma promoção. Mas é interessante quando a gente consegue perceber que tem opção dentro da gama, mas para esse modelo aqui, para o HR-V, a gente não sente falta de uma suspensão independente e a gente vai ver isso quando for dirigir no comportamento dinâmico que esse carro tem. O que a gente precisa contar do que está embaixo do capô é exatamente o motor 1.5 turbo. Então, a gente tem aquele motor tradicional da Honda com essa assistência do turbo. Estou te falando de um carro que já tem um propulsor consagrado, que a gente já sabe que não dá manutenção e que pouquíssimo vai te incomodar. Talvez você nem vá abrir o capô. Aqui, claro, num carro 0 km em perfeito estado de conservação. Falo então de um motor que nas versões Advance e na versão Touring como essa aqui, ele é 1.5 Turbo Flex. Ele gera 177 cavalos de potência a 6.000 RPM, seja com etanol ou seja com gasolina, e um torque de 24,5 kgfm, ou seja, muita força, muita potência para você fazer ultrapassagens, para você fazer retomadas. Quando você fala do motor 1.5 aspirado que vem nas versões EX e XL, a gente tem 126 cavalos de potência e 15,8 kgfm de torque aí com etanol, 15,5 a gasolina lá na versão aspirada. Agora, o destaque mesmo aqui do HR-V fica por conta dessa opção de motor turbo, porque ele tem um plus, né? Ele consegue andar super bem e a gente vai poder experimentar tudo isso a partir de agora. Eu vou te mostrar um carro que também tem um câmbio automático do tipo CVT, ou seja, continuamente variável. Câmbio CVT é aquele câmbio que a gente já conhece, que tem 2 polias que alternam de tamanho, seja para te dar mais torque, mais força com uma relação curta, ou seja para te dar mais velocidade final com uma relação mais longa. E aí, por conta disso, esse carro aqui também consegue fazer aquela frenagem, aquele freio motor quando você está descendo um declive, e ele faz isso de forma automática, porque o câmbio entende que o carro está ganhando velocidade sem você pisar no acelerador, entende então que ele está numa condição de declive e já reduz a combinação de marcha para aumentar o giro e fazer o freio motor de forma automática. Esses detalhes todos eu vou tentar te mostrar agora, quando a gente for dirigir. Se gostou do vídeo até aqui, se inscreve no canal 1.8. 1.8 é cultura automotiva. Toda semana a gente tem vídeo novo por aqui, seja com as nossas impressões, seja com os nossos vídeos nos nossos podcasts ou também com os nossos reviews, que é o que a gente mais gosta de fazer. E agradecendo também a Honda Via Porto aqui de Canoas, que nos emprestou o carro para poder trazer todas essas impressões. Continua acompanhando. Para dar a partida, então, com chave presencial, toquezinho no botão, e aí ele já vai aparecer aqui para que a gente possa iniciar o manuseio. Olha, freio de mão também já libera ali de forma automática e o nosso Honda anda também de uma forma muito tranquila e muito suave. Isso eu vou te mostrar agora na sequência. Mas a primeira impressão já é de um carro com uma boa posição, em que a gente consegue se acomodar super bem aqui dentro e também, principalmente, por conta das regulagens que a gente tem. Agora, o detalhe é que aqui no Honda a gente tem uma imersão, e o que é um diferencial desse carro. Primeiro, o para-brisa é mais curvo, então a gente mostra que está num carro que é diferenciado, mostra que a gente está num carro mais exclusivo, e ali por conta dos espelhos retrovisores não estarem lá na base da coluna e sim aqui na porta, a gente consegue enxergar, ó, nessa visualização e a gente não perde, por exemplo, aquele espaço ali de visibilidade. Isso é mais interessante quando a gente tem o espelho nessa posição. E aqui dentro eu já percebo um carro que tem aqui o meu nariz exatamente na reta do símbolo da Honda, a gente também tem a reta aqui em relação aos instrumentos, então fica tudo à mão junto com as alavancas e também aqui com a condição do acesso para a central multimídia. Ar-condicionado também está perto aqui do motorista, não é nada que fica distante, apenas no carregador de celular por indução que você vai precisar de uma leve projeção, mas você pouco vai usar isso aqui. E também aqui os modos de condução, outros botões no console, tá tudo isso aqui à mão do condutor. E quando eu quero fazer uma conversão para a direita, eu já encontro aqui, ó, o Lane Watch me mostrando exatamente o que eu preciso ver, ó. Novamente, quando a gente vai virar, ele já aciona aqui na seta, né, junto com a seta, aquela câmera lá do espelho retrovisor, e ele já começa a me mostrar aqui na tela multimídia a imagem da câmera para ampliar a minha visualização.
Então esse carro não tem aqui uma situação de um sensor de ponto cego, mas ele tem sim o Lane Watch, que é uma exclusividade. E se você quiser simplesmente olhar sem dar seta, basta apertar aqui na alavanca que a gente já vai encontrar essa possibilidade. Tem um outro detalhe que é interessante. Além dessa câmera, eu também tenho a câmera de ré. E aí ela pode me mostrar aqui em outras situações, né, outras posições de visibilidade. As câmeras melhoraram aqui no Honda HR-V em relação aos anos anteriores. Elas estão com um pouco mais de resolução, estão melhores e trazem uma imagem mais interessante quando a gente compara com anos anteriores desse carro. Direção elétrica também super tranquila, um carro macio, suave, gostoso de ser conduzido, fácil e prático para a gente usar aqui no dia a dia. E quando a gente vai fazer, por exemplo, um acesso numa via, a gente tem aqui nesse motor turbo muita força e muita disponibilidade, porque eu consigo me projetar e fazer um acesso rápido. Um leve toque no acelerador e eu já consigo fazer o carro desenvolver e ganhar velocidade. Por conta disso ele fica econômico e as respostas do câmbio CVT também nos ajudam com isso. Eu vou te mostrar agora na velocidade de cruzeiro. E agora aqui, fazendo então uma arrancada, eu vou virar a esquina e a gente já vai poder experimentar um pouco do que esse motor 1.5 aqui nos oferece. Olha só, dos 20 para os 60 km por hora, apertei fundo, reduziu a combinação, 40, 50, 60. Em seguidinha ele já acelera e já retoma a velocidade. É claro que esse turbo aqui tem um pouquinho de lag, né? A gente sente que o carro não é tão instantâneo quanto outros modelos que a gente já viu, mas é por conta também do tamanho do carro. Mas depois que ele já desenvolveu, olha só, um toquezinho e ele já consegue entregar força, entregar potência e já vai acelerar e já começa a ganhar velocidade. Esse detalhe é bastante interessante porque a gente tem um carro muito eficiente em termos de desempenho e consegue perceber muito dessa agilidade que esse Honda oferece. E quando a gente está em velocidade de cruzeiro, o câmbio do tipo continuamente variável aqui desse Honda, ele mantém o carro sempre com relações mais baixas de giro. E por conta disso ele acaba ficando econômico, a gente mal sente que o carro está andando, que o carro está desenvolvendo. Então, por exemplo aqui, rodando a 50 km por hora nas vias urbanas, eu estou a 1.500 RPM. E aí nem estou sentindo o barulho do motor aqui. Podendo experimentar um pouco mais aqui do controle de cruzeiro, ele já armou, eu preseto aqui para que a gente possa andar aqui a 60 km por hora, dentro do limite da via, e agora sim ele já fica armado, programou para andar a 46. Claro, fechou o sinal, não tem outro carro, eu vou ter que intervir para poder parar o carro. Mas tão logo ele vai abrir, eu já vou voltar de novo a andar com o carro no controle de cruzeiro. Abriu o sinal, esse carro também tem brake hold, interessante citar isso, porque eu não preciso ficar com o pé no freio. Cheguei aqui nos 40, controle de cruzeiro armado, eu vou mandar ele andar 50 km por hora. Já posso tirar aqui o meu pé do acelerador e ele vai manter os 50 km por hora. Como agora tem uma rótula aqui na frente e não tem carro, eu novamente vou ter que intervir para o carro poder parar e eu poder dar a preferência para os outros condutores. Mas se tivesse um outro carro ainda à nossa frente, a gente vai verificar se é possível ainda fazer esse teste, o que o Honda tem capacidade de fazer? Ele consegue nos entregar uma condição em que ele vai frear o carro e vai acompanhar também o fluxo indo à nossa frente, mesmo que a gente programe para uma velocidade maior. E vai fazer isso dentro do controle de cruzeiro adaptativo. Por exemplo, programei aqui para ele andar a 60 km por hora, ele já está aqui programado para andar a 60, mas esse Palio que está indo aqui está indo a 37, 40 km por hora. A distância está maior, eu vou diminuir a distância do carro da frente, ele está agora ganhando velocidade sozinho, chegou nos 60 km por hora, emparelhou com a distância do carro da frente, 56, 55 agora, e está fazendo toda essa manutenção do controle de cruzeiro adaptativo de forma automática. E isso, você pode utilizar esse comando dentro da cidade, e esse item faz parte aqui do Honda Sensing, né, do pacote de assistências que esse carro tem. Aqui na frente, o que vai acontecer? O carro vai reduzir a velocidade para chegar na rotatória, para chegar na rótula. E por conta disso, aqui o nosso Honda também vai fazer essa redução de velocidade. Eu já estou percebendo ele aqui novamente, ó, fazendo a redução. Como o carro não vai parar, ele vai apenas manter a trajetória. E aí, olha só, percebendo aqui inclusive que tem carro, quase parou na rotatória, ele vai identificar que não tem nenhum carro indo à nossa frente agora, e vai ganhar velocidade sozinho novamente e vai voltar a andar aqui agora que ele encontrou o trânsito livre.
Então esse item aqui do controle de cruzeiro adaptativo é muito pertinente, inclusive para você usar dentro da cidade. Quem consegue se adaptar com esse comando fica muito familiarizado aqui. Em termos de comportamento, em termos de suspensão, a gente tem nesse Honda um carro que efetivamente tem um comportamento sólido. Ele tem uma suspensão que consegue se mostrar muito firme e muito própria para rodar nas nossas cidades. Por quê? Porque o carro não balança demais, a gente não sente ele oscilando e principalmente quando a gente passa num piso irregular, a gente sente um carro mais sólido, um carro mais consistente, um carro que tem capacidade para rodar por muitos anos sem dar nenhum tipo de problema. Claro, aqui o asfalto está perfeito e assim todo o carro é bom. Mas a gente já rodou aqui em pisos mais irregulares e eu vou passar numa imperfeição aqui, ó, para perceber exatamente a condição de solidez que esse carro tem e de capacidade realmente de ser um produto muito durável. E esse é um dos diferenciais aqui da Honda. Eu percebo um carro que é bem construído e que principalmente tem um ótimo isolamento acústico. Ele não tem situações aqui em que ele vai passar, por exemplo, para cá, para dentro do carro, algum ruído externo. Eu pouco estou ouvindo o ruído da rua e isso é interessante porque quando você está no trânsito você não quer ouvir outro tipo de ruído. E tenho aqui um carro com uma condição muito firme, muito sólida, né, de rodagem. E é muito por conta disso, e a gente já pode ver aqui nesse piso, é que a marca tem clientes fiéis, né, tem clientes com capacidade para retornarem, para voltarem aqui. Percebo também uma linha de cintura aqui que ela é mais elevada do que outros modelos crossover, SUV, enfim, a gente senta, né, com o carro, se você gosta de dirigir mais baixo, você vai perceber uma linha de cintura mais baixa, então o vidro em si não é tão grande, mas ainda assim, isso não prejudica a nossa visibilidade aqui, porque os espelhos são grandes e todo o conjunto do carro me mostra o que está se passando na volta. E em termos de média de consumo, a gente consegue encontrar nesse Honda soluções que são muito interessantes. A gente pode chegar aí a pensar 12 km com litro rodando dentro da cidade, em um trânsito mais tranquilo, ou a gente pode imaginar aí cerca de 15, 16 km com litro quando a gente estiver rodando na estrada, por exemplo, numa condição de trânsito numa tocada mais leve, né? Se você quiser explorar um pouquinho mais aqui, ó, do turbo, é óbvio que ele vai te entregar, né? E vai te mostrar esse desempenho. Mas é um carro que tem capacidade de ser bastante econômico conforme a sua tocada. E principalmente, né, mostrando muito equilíbrio e, pessoalmente, não demonstrando que lhe falta uma suspensão independente nas quatro rodas. E se você quiser fazer uma virada um pouquinho mais intensa, ó, é claro que aqui a tocada está leve, a velocidade é baixa, mas na estrada a gente percebe muito equilíbrio para poder fazer viradas, para poder fazer curva, né, numa tocada um pouco mais forte, por exemplo, olha só, entrando com mais força, ó, o carro consegue ter esse equilíbrio, manter esse equilíbrio sem exigir de você, né, sem exigir que tenha uma suspensão do tipo independente. E se você quiser, você tem essa opção dentro da própria Honda lá no ZR-V. Mas aqui o nosso assunto é o novo HR-V e dito isso agora, a gente vai para a conclusão desse vídeo. Depois dessa experiência, a gente consegue entender que ainda que a mudança visual seja discreta, não é exatamente isso que vai deixar as pessoas de procurarem pelo Honda HR-V. Ele continua sendo um carro muito bem construído, ele continua sendo um carro interessante e especialmente agora está mais atraente no que a gente fala do conceito visual. E o destaque também para esse motor 1.5 turbo, que anda muito e não gasta praticamente nada de combustível. Gostamos bastante do carro aqui no canal 1.8, acompanha também o vídeo com as nossas impressões e o vídeo do lançamento em que a gente te mostra em detalhes outra versão, a versão Advance, que você possivelmente vai demorar para encontrar outro aqui nos reviews do YouTube, porque normalmente as versões mais testadas são essa aqui na versão Touring, mas a gente também tem review e também tem detalhes da versão Advance, que é quase o topo da gama. Se gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal 1.8, 1.8 é cultura automotiva e mais uma vez a gente agradece a Honda Via Porto aqui de Canoas. Tchau e até um próximo conteúdo.